Oi gente, tudo bem? O meu nome é Renata e hoje eu tava aqui no parque fazendo caminhada e eu senti no coração de gravar esse vídeo falando pra vocês algumas coisas que eu deixei de fazer que tem melhorado muito o meu dia a dia, tem me melhorado como pessoa, tem melhorado o meu profissional, tem melhorado a minha vida espiritual, tem me ajudado muito. Então, hoje fazendo essa caminhada, eu tava pensando sobre isso e eu resolvi gravar esse vídeo para poder estar falando sobre algumas coisas que eu deixei de fazer e que tem ajudado muito o meu crescimento. A primeira delas é frequentar lugares com muitas pessoas com energias diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui de um barzinho. Eu gosto muito de samba, né? Então, assim, eu gosto de ir em barzinhos que tem samba. E tem um até que é perto da minha casa, então eu frequentava muito, então eu tava, a maioria das vezes assim, várias vezes no final de semana, então a maioria dos finais de semana eu tava nesse barzinho. Pra não dizer todos, mas a grande maioria dos finais de semana eu tava nesse barzinho. Ah, tinha samba? Eu ia. Aí o que acontece? Você chega nesse lugar, são pessoas de várias energias, né? Tem pessoas que têm energias boas e tem pessoas que não têm energia tão boa assim. E às vezes não é nem por causa da pessoa. Às vezes a pessoa passou por muita dificuldade durante a semana, a pessoa tá estressada, a pessoa tá reclamando muito. E aí ela vai para esse lugar e aí você começa a conversar com a pessoa, você acaba atraindo essa energia para você. Então, assim, uma coisa que eu deixei de fazer, não é que eu não vou mais, mas eu diminuí as vezes de ir. Por exemplo, então num mês eu vou uma vez só. Depois eu passo mais um tempo sem ir, entendeu? Então assim, eu deixei de frequentar todo final de semana. Então eu vou só de vez em quando. Porque querendo ou não, a gente atrai a energia pra gente, né? Então assim, uma coisa que eu percebi, quando eu deixei de frequentar assim, direto, a minha energia mudou. Esses dias que eu não ia pro bar, eu tava indo em lugares diferentes, tipo o parque. Eu tô no parque, tô fazendo caminhada. Se eu tivesse com o pensamento de ainda estar indo frequentemente no bar, eu não estaria aqui hoje, né? Eu estaria me preparando para poder ir pro samba e isso e aquilo. Então, assim, eu diminuí as vezes. E nas vezes que eu não vou, eu percebi que eu tô indo em lugares diferentes que tem me feito muito bem, né? Eu tô fazendo caminhada, eu tô num lugar que é muito legal, tem bastante árvore, tem bastante gente fazendo caminhada também, isso vai te incentivando a fazer. Então, assim, isso tem me mudado bastante, tá me ajudando muito. Então, essa é uma das coisas que eu deixei de fazer. Uma outra coisa que eu acho que acaba agregando junto é a bebida. Isso é um problema, assim, que eu acho que a maioria das pessoas passam, né? Quando a gente vai frequentemente no bar, a gente acaba bebendo frequentemente também. Então, eu tava bebendo todo final de semana. Então, o que acontecia? Eu bebia, enquanto eu tava bebendo, tava tudo bem, né? Você fica alegre, você se solta, você fala mais, você conversa mais, você brinca mais na hora, isso é muito bom, né, pra você. Só que no outro dia, vem o desencargo de consciência, assim, né? Você acaba se sentindo culpada por um monte de coisa, né? Porque aí no outro dia você lembra que você gastou mais dinheiro, você fica mal no outro dia, você se sente culpada, muitas das vezes você se arrepende de muita coisa que você falou naquele dia para as pessoas. Então, assim, no outro dia você se sente muito mal. Aí eu comecei a pensar, falei assim, caramba, no dia é legal, mas e no outro? Né? No outro você fica ruim, você fica se sentindo mal, culpada, e isso acaba não fazendo bem, porque aí, por exemplo, eu passava o resto da semana com a energia ruim, eu me sentia desmotivada, eu ficava pensando naquilo o tempo todo, eu ficava pensando no que eu falei pro próximo, sabe? Então isso me deixava muito mal. Então isso é uma outra coisa que, consequentemente, por eu estar frequentando menos esses lugares, eu também passei a não beber muito mais, né? Porque, por exemplo, em casa eu não bebo. Eu só bebo quando eu tô no bar, bebendo, quando eu tô no samba, eu acabo bebendo. Então, assim, consequentemente, eu deixei de beber mais. Eu não parei de beber, né? Eu ainda bebo, mas com a consciência de que eu sei onde é o meu limite agora. Então, por exemplo,
Se eu vou num samba, num barzinho, eu tô falando samba porque eu gosto muito de samba, né? Aí eu cresci no meio do samba, assim, então eu gosto muito de samba. Então, assim, se eu vou, eu já coloco na minha consciência o quanto que eu vou beber. Então, por exemplo, eu vou sair hoje, vou pra um samba hoje. Eu já falo pra mim mesma, ó, hoje você vai beber 2 cervejas e ponto, entendeu? E aí, esse é o ponto que você tem que ser fiel a você, porque você vai chegar no lugar e vai ter gente que vai te oferecer bebida. E aí vai ser a hora de você jogar a seu favor, né? Você tem que estar firme com você mesma. Não, eu não quero, eu já parei. Aí a pessoa fica, mas você tá chata, o que aconteceu com você? Não sei o quê. Você vai ter que ser firme nesse ponto, de você negar e você saber o seu limite. Porque aí no outro dia você não vai se sentir mal, né? Então assim, aos pouquinhos você vai mudando. É o que eu falo, não é a gente parar 100% de fazer as coisas. Mesmo porque são coisas que você gosta de fazer. Mas você saber o seu limite, você saber o quanto aquilo tá te fazendo bem e o quanto aquilo tá te fazendo mal. Porque é como todo mundo fala, tudo em excesso faz mal pra gente, né? Então você tem que saber alinhar isso. E é uma coisa que eu tô conseguindo fazer bem, assim. Então essa é uma das outras coisas que eu deixei de fazer. Outra coisa que eu deixei de fazer, e foi porque a minha filha que acabou falando isso pra mim, que ela é assim, né? Ela é desse jeito. Ai, gente, ó, é o primeiro vídeo que eu tô gravando, então se não ficar muito bom aí, vocês relevem, viu? Então, assim, eu tenho uma filha de 21 anos, né? E a minha filha, ela é o tipo de pessoa que ela não é muito a favor de toque físico, né? Ela tem, lógico que a gente em casa, a gente se abraça, a gente se beija, assim, né? E tá tudo bem. Mas ela é contra toque físico com as outras pessoas. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu moro no bairro, eu moro num bairro assim desde que eu nasci, então eu conheço muitas pessoas, né? E vira e mexe, quando eu vejo as pessoas na rua, eu abraço, eu beijo, eu converso, tal, e não sei o quê. E ela sempre falava pra mim, ai mãe, para com isso, todo mundo que você vê, você abraça, você beija, e isso daí faz mal pra você, porque o abraço, querendo ou não, ele é uma troca de energia, né? A partir do momento que você abraça uma pessoa, ela te transmite a energia dela e você também transmite a sua energia para a pessoa. Então, tipo assim, vou dar o exemplo de novo do barzinho. Eu chegava no barzinho, como é um barzinho que tá sempre muita gente que eu conheço, eu sempre fui de chegar e eu abraço as pessoas. Eu fico, oi, tudo bem? Eu abraço. Nessa de abraçar, você tem a troca de energia com essa pessoa. Então, assim, às vezes não é por mal, mas às vezes a pessoa não tá num dia bom. Ela não teve um dia bom, ela reclamou de muitas coisas, então aquilo foi ficando com ela. A partir do momento que você abraça a pessoa, você tá transmitindo a sua energia para ela, só que você também tá pegando a energia dela para você. Então tinha muitas vezes que eu chegava em casa muito mal, e às vezes não era nem da bebida, às vezes era o fato da energia da pessoa. Então isso é uma coisa que eu também deixei de fazer. Então, assim, eu só abraço as pessoas que são muito minhas amigas mesmo, são pessoas que eu gosto muito e que eu sei que são pessoas, assim, que eu sei que eu posso abraçar, mas isso é uma das coisas que eu também deixei de fazer. Eu deixei de abraçar todo mundo. Então, agora eu já mantenho distante, sabe? Eu chego, oi, e tá tudo bem, sem abraço. Então, essa é uma outra coisa que eu deixei de fazer e tem me dado muito resultado, justamente por causa disso. Porque existe sim essa troca de energia com a pessoa. Durante um abraço você pode transferir para ela todo o seu pensamento. Por exemplo, se você teve um pensamento negativo durante o dia, se foi um dia que você aconteceu várias coisas assim que te deixaram para baixo, tudo, você abraça essa pessoa, você está passando essa energia para a pessoa também. Então ela vai ficar também ruim, ela vai sentir essa carga negativa. Então, assim, é uma coisa que eu deixei muito de fazer também, de abraçar o próximo. Então, são coisas que têm me mudado, né? E essa é uma das coisas que tem me ajudado bastante. Então, é isso.
Hoje eu vou deixar só essas coisas aí que eu falei pra vocês que eu tenho deixado de fazer, né? Tem muitas outras coisas que eu passei a fazer, que tem me ajudado muito também. Então, talvez num outro vídeo eu fale também sobre isso, sobre as coisas que eu comecei a fazer. E eu achei importante falar sobre isso, porque são coisas que mudam mesmo a vida da gente. Então, você que tá pensando em mudar, que está pensando em progredir como pessoa, mudar a sua energia, se inscreve aí no canal, tá bom? Esse canal é novo, é o primeiro vídeo que eu tô postando, mas eu pretendo continuar passando para vocês assim as coisas que eu tenho feito que tem melhorado minha vida e as coisas que eu tenho deixado de fazer. E eu também vou começar a postar aqui um pouco do devocional que eu tenho feito, isso é uma outra coisa para um outro vídeo que eu vou falar. Provavelmente eu vou falar sobre isso daí que eu comecei a fazer, que tem me ajudado muito. Um deles é esse devocional, né? Então eu vou começar a falar um pouquinho deles também pra vocês. Eu acho que ajuda, né? Troca de experiência, troca de pensamento, tudo que faz bem pra gente, eu acho importante a gente passar pro próximo, né? Que às vezes a pessoa tá passando por um momento que ela não sabe por onde começar, então começa por isso. Começa a pensar no que você pode deixar de fazer pra melhorar você. Melhorar sua vida, melhorar seu humor, melhorar tudo aí que tá fazendo você ficar um pouco mais pra baixo. Faça as coisas, deixa de fazer as coisas que te deixam pra baixo, que te deixa triste, que deixa sua energia mais pra baixo, que você percebe que tá te deixando numa energia negativa. Começa a pensar aí o que você pode mudar, o que você pode deixar de fazer pra poder você se sentir melhor, tá bom? Obrigada por tudo, obrigada por me ouvirem e é isso, até a próxima.